Vamos pegar a primeira pessoa aqui, ó, Eliana das Graças. Eliana, você me autoriza a trabalhar com sua a Eliana saiu. Raquel, Alice, Roberta. Fala delas estão muito iguaizinhas, sabe? Oi? Não entendi. Josiene. Alguém pode, falar um nome completo para mim, por favor? Para eu poder entrar numa base de professor do sexto ao nono? Oi? Alice? Sim, pode utilizar. Qual Estava que é seu tentando aqui, não estava ah, sim. conseguindo. Qual o seu nome completo, por favor? Alice Cristina Popolino Diniz. Tá bom, só um minutinho. Deixa eu verificar aqui. Estão visualizando minha tela aí, gente? Sim. Ok. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Alice Roberta? Alice o quê? Alice Alice Cristina Cristina Ah, tá. Popolino Popolino Diniz. Diniz. Popolino Diniz. Ok, eu vou trabalhar com a turma do oitavo ano 801, da professora Alice. Então, gente, eu acredito que vocês já veem minha tela, né? Não é novidade mais para vocês a visão geral do sistema, né? Onde a gente tem aí todas as informações básicas referentes ao nosso trabalho, que é o planejamento de aula, frequência, conteúdo ministrado, desempenho escolar, instrumentos de avaliações e quadro de horários. Então, eu vou começar aqui falando de frequência, que eh, no primeiro, no primeiro trimestre, foi autorizado pela Secretaria de Educação a colocar o número total de faltas, né, aqui nesse campo à sua direita, onde nós estamos vendo aqui. Entretanto, a partir agora do segundo trimestre, as faltas deverão ser feitas por dia, né, conforme aí o número de aulas que o professor tem. Então é importante que vocês mantenham, tá, a frequência de vocês totalmente atualizada, tá ok? A professora aqui, por exemplo, ela não dá aula hoje, né, dia 10 de agosto, ela deu aula ontem, terça-feira. Então, ela não é novidade para vocês fazerem a frequência das aulas mais, né, é só vocês clicarem aqui em cima, né, por exemplo, na terça-feira 09, clica, vai ficar verdinho aqui para todo mundo, e você pode vir então e dar falta para um aluno aqui específico, tá. Então, por exemplo, o Kerlon, ele não esteve na aula, né, na aula do dia 9. Então vamos pensar que ele apresentou um atestado médico, né, como que o professor vai fazer para poder colocar essa informação dentro do diário? É só ele clicar aqui no pontinho de interrogação, onde vai estar escrito justificar falta, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma justificativa, mas eu vou apagar, tá, professora? Vou colocar aqui, por exemplo, apresentou atestado médico, tá? Então, eu vou clicar em salvar, automaticamente, estávamos aqui com um pontinho de interrogação, só que agora passa a ficar um Vzinho, tá vendo? Olha, falando que aquela falta foi justificada. Então, quando vocês souberem o motivo da falta do aluno e quiserem justificar dentro do sistema, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou desfazer, tá? É só vir aqui excluir essa justificativa e automaticamente, então, volta o pontinho de interrogação, tá bom? Ainda sobre a situação da frequência,
a gente está tendo algumas ligações referentes ao aplicativo Beta Professores, tá? O que que é qual que é a função do aplicativo, né? O aplicativo Beta Professores, né, ele foi entregue para vocês aí no tablet, né, que a prefeitura municipal, ofereceu para os professores. E aí o que que acontece? Pra você ter acesso, né, às informações do aplicativo, o primeiro acesso você tem que ter internet, né, então, ou seja, para poder acessar o aplicativo você tem que ter acesso à internet. Entretanto, para navegar, ou seja, para poder lançar a falta ou a presença para o aluno, não há necessidade. Uma coisa que é muito importante, né, que a gente tem que fazer, é fazer a sincronização, né, das presenças aí, eh eh, dentro do aplicativo. A sincronização, ela acontece de fato quando tem internet. Então, eu gosto muito de utilizar como, por exemplo, o WhatsApp, né. O WhatsApp, quando você não tem internet e manda mensagem para alguém, às vezes vai ficar só um reloginho, assim, ó, falando que a mensagem foi escrita, né, e tá ali. Quando você tem rede, fica um sinalzinho de um Vzinho, assim, né, como se, assim, a mensagem ela foi enviada. E quando o destinatário ela vê e visualiza, ela recebe e visualiza essa mensagem, vai ficar 2 Vzinhos. O aplicativo Beta Professores é basicamente a mesma coisa. Para vocês, garantirem, né, que de fato aconteceu a sincronização, você vai ter que clicar como se fosse numa nuvenzinha que aparece na parte de cima do aplicativo, e aí tem como se fosse uma setinha dentro dessa nuvenzinha, e você vai clicar ali para poder fazer a sincronização. Tem alguns professores que não estão conseguindo fazer essa sincronização, muitos estão falando até que, estão fazendo, mas aí, chega, por exemplo, não a frequência ela não está indo diretamente para o sistema. E aí, uma coisa que nós temos observado é o seguinte, para as pessoas que já nos ligaram, né, a gente fez os testes com essas pessoas, e aí, pode ser, né, que eu conversei com a Gláucia, pode ser que talvez a versão que esteja no aplicativo, né, no tablet de vocês, seja uma versão menos atualizada, né, não sei se é a versão mais atualizada. Então a gente tem que verificar aí qual que é a versão que está no tablet e, pedir para que seja atualizado aí o aplicativo de vocês no tablet, tá bom? O Al Christian, oi, oi Glaucia. inclusive nós já entrei em contato aqui com a informática, né, da CEMED, já estamos entrando em contato, né, com o Wanderson, que é do setor de informática da prefeitura, para estar fazendo reinstalar, né, essa questão do aplicativo e tudo. Então, né, nós já estamos providenciando e vamos marcar provavelmente uma data para que isso aconteça. Vamos enviar um e-mail para as escolas avisando, tá? Quando que isso vai acontecer. Ótimo. E aí, gente, é o seguinte, caso, né, algum de vocês tenham interesse também, eu estou dando até essa sugestão. Talvez tenha um telefone que seja um telefone que tem mais memória, alguma coisa nesse sentido, é só baixar, né, seja pelo Apple Store ou seja pelo Google Play, é só baixar o aplicativo Professores, ele é super leve, não ocupa memória quase nada praticamente do telefone, e vocês conseguem também fazer pelo celular de vocês, tá, caso vocês tenham interesse. Até aí porventura, acontecer a atualização no tablet, tá bom? E aí, e com certeza pelo celular vocês já vão baixar, né, o aplicativo mais recente. Então, é só digitar lá Beta, Betha, Beta Professores. E aí vai vir um íconezinho amarelo, né, que é um Bzinho, você vai clicar e vai baixar, tá bom? Bom, em relação à parte da frequência, alguma dúvida? Ok.
Agora, a gente vai falar um pouquinho, né, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou falar aqui um pouquinho de planejamento e conteúdo ministrado, tá. Aí dentro desses conceitos, né, desse assunto, quem tiver alguma dúvida também pode me perguntar. Vocês já estão fazendo aí todo o lançamento dos planejamentos, né, de aula de vocês. Então, para fazer planejamento é muito simples, né? A gente vai clicar aqui em mais planejamento, nós vamos colocar aqui o conteúdo relacionado, o período desse planejamento, essas informações, ó, ANP. O que que é a ANP? É a atividade não presencial. Não há necessidade de ser preenchido. Criar devolutiva também não será preenchido. A carga horária também não será preenchida. Mas, porventura: "Christian, eu preenchi isso, tem algum problema?" Não, não tem nenhum problema, tá. É só porque a gente não vai trabalhar com devolutivas, né, nesse, ano de 2022. Talvez para o ano letivo de 2023 a gente trabalhe com essa ferramenta de devolutivas, mas para esse ano foi definido pela secretaria que nós não iríamos trabalhar. E aí aqui já automaticamente aparece as turmas vinculadas, então, por exemplo, a professora, em questão, ela dá aula para o 8º ano 1, mas se porventura aquele planejamento que ela está fazendo ali, ele vale para outros 8º anos, ela poderia selecionar aqui, ó, vale para o 8º ano 2, vale para o 8º ano 3, vale para o 8º ano 4, tá vendo? Olha, então, ou seja, um único planejamento de aula ali, ela já pode vir aqui e fazer essa vinculação para todas as turmas, né, seja, se é validado, né, ou seja, se é o mesmo planejamento, se é o mesmo conteúdo, não há problema nenhum você fazer um único lançamento de uma vez só. Isso funciona para professores que trabalham, obviamente, com essas turmas na mesma escola. Então, ou seja, por exemplo, se a professora em questão, ela dá aula para os 8º anos dessa escola, que é a escola Micael, mas, por exemplo, ela dá aula para os 8º anos da escola Judite, por exemplo, né, nem sei se a escola Judite tem 8º ano, mas estou dando um exemplo. Eh, Vai valer esse planejamento aqui, vale para a escola do Judite? Não vai valer, porque eu não consigo ter acesso às turmas da escola de lá. Ou seja, eu tenho que vir aqui em cima, né, trocar a escola que eu trabalho, para poder ter acesso às turmas que eu trabalho lá, tá bom? E aí aqui você consegue colocar, né, anexos, né, se você tiver, é só colocar aqui os anexos, vai lá em mais anexo, consegue fazer isso. Links, né, de vídeos no YouTube e dados adicionais aí, caso seja necessário, tá bom? E aí eu não vou salvar para não atrapalhar aqui a plataforma da professora, então só para a gente ver uma visualização dela aqui no dia 9 de junho, né, então ela já colocou aqui o conteúdo, não tem anexo no dela, mas, nesse caso aqui ela colocou que é válido somente para a turma do 8º ano 1, esse planejamento aqui, tá bom? Após a gente fazer colocar o planejamento de aula, a gente consegue fazer a vinculação do planejamento para o conteúdo ministrado, ou seja, o que eu planejei, eu consegui cumprir em sala de aula, tá bom? Então, o procedimento é o mesmo, eu vou vir aqui em mais conteúdo, aí eu consigo vir aqui, ó, vincular planejamento de aula, eu escolho qual é o planejamento, por exemplo, a regência verbal, aqui, ó, e o uso das preposições. Automaticamente já vai vir a data para mim daquele planejamento, ou seja, daquele conteúdo que eu ministrei, e é só você clicar em salvar, e isso vai aparecer ali em conteúdo ministrado, tá bom? Não vou salvar também, mais uma vez, para não, atrapalhar a base da professora. Em relação à parte de planejamento de aula e conteúdo ministrado, alguma dúvida? Pessoal, para as pessoas que estão presentes, alguma dúvida em relação ao planejamento de aula e ao conteúdo ministrado? Pode falar, Débora. Eu sou professora. Boa tarde, né? Eu sou Boa professora tarde. do quinto ano e eu tenho várias aulas no mesmo dia, né? Português, matemática, às vezes geografia. E eu lembro que o meu, no caso, está diferente das minhas colegas, porque eu não consigo colocar qual horário que é o meu planejamento. Vamos supor, se é a primeira aula, se é a segunda aula. Aí eu vi agora na sua explicação que não tem essa necessidade. Então eu posso simplesmente lançar do jeito que você falou aí, né?
Exatamente. Ah, eu não preciso de selecionar qual horário que é, né? Não, não há necessidade, é só você selecionar a turma, né, você seleciona a turma e o que que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, eu estou na base da professora Alice, você pode falar para mim o seu nome que eu vou entrar lá? Tá, Débora, Débora, com H no final. Nogueira aham, Cruz Munayer, esse aí. ok, vamos pegar então o quinto ano aqui, só para dar um exemplo para você, tá? Então assim, o Tá, planejamento seu, eu posso vir aqui, ó, e vamos pensar que hoje, dia 10 de agosto, eu vou escrever aqui, só, tá? Vou colocar aqui, ó, teste, tá? Só não, depois você que vai colocar isso. Então, hoje, dia 10 de agosto, vamos pensar que esse planejamento equivale para a disciplina de geografia, que de acordo com os horários, né, que você tem, vamos pensar que é geografia, matemática e português, tá bom? Vamos pensar que é esses 3 conteúdos. Você vai clicar aqui, ó, quinto ano União, já fica selecionado. Você vai clicar aqui embaixo, abrir, tá vendo? Olha, e aparece a grade curricular das disciplinas, ó. Então, ó, geografia, história, língua portuguesa, matemática e ensino religioso. É essas disciplinas aqui que equivalem para esse dia, para essa quarta-feira ou não? Débora? ah, desculpa, o meu celular desligou aqui. Mas não é não, não são essas de hoje, não. Então vamos pensar que é só geografia, história e língua portuguesa. Você vai Ok. clicar aqui, ó, excluir matemática, excluir ensino religioso, excluir ciências, excluir artes, e vai ficar somente as 3 que você dá aula naquele dia. Ah, eu posso lançar então um planejamento por dia. Não preciso lançar um por disciplina no dia, não, né? Não, pode ser um planejamento por dia e você seleciona o componente curricular, Ah, entendi, entendi. que equivale aqui, ó, tá vendo? Olha, Aham, que é o entendi. Aí eu lanço por dia um planejamento e e automaticamente englobo já cai todos. nas outras disciplinas. Ah, entendi. Tá Tá? ok. Então você pode Uhum. entrar somente ali numa disciplina, por exemplo, na disciplina de matemática. E aí, porque aqui, por exemplo, eu estou trabalhando na base sul, eu estou trabalhando com a disciplina de geografia, tá vendo? Olha, geografia está Aham, aqui em vi, cima. sim. Só que aqui no planejamento, eu vou falar que aquele planejamento teste, ele é válido ali, ó, para as disciplinas de geografia, história e matemática. Então eu venho aqui e excluo português, excluo artes, excluo ensino religioso, excluo ciências. Então, automaticamente, esse planejamento já cai para essas 3 disciplinas que eu selecionei aqui. Entendi. Entendeu? Uhum, entendi. Obrigada, Ok, viu? por nada. E aí, gente, da mesma forma, como eu havia explicado, né, para ela consegue então vincular, né, isso aí ao conteúdo ministrado, tá bom? Eu vou voltar, eu acho que eu vou continuar trabalhando na sua base mesmo, não tem problema não. E agora, após falar do planejamento do conteúdo ministrado, a gente vai falar um pouquinho do desempenho, tá? E o desempenho, gente, é muito importante, por quê? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar os instrumentos de avaliação, tá bom? Pelo que eu conversei com a Gláucia, parece que de acordo com o que está no regimento, são no mínimo 4 instrumentos de avaliação. Me corrija se eu estiver errado, Gláucia, é isso mesmo? Isso mesmo. Então são no mínimo 4 instrumentos de avaliação. Então, ou seja, provavelmente deve ser uma prova, trabalho, ponto de participação, alguma coisa nesse sentido. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em mais instrumento, tá? E aí, vamos pensar que vai ser uma avaliação, tá? Eu vou selecionar aqui o componente curricular, e aqui não tem como eu selecionar todos os componentes curriculares de uma vez, tá, gente? Então, ou seja, eu vou ter que fazer de forma separada mesmo para cada disciplina. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, geografia. O sistema já traz para mim aqui o segundo trimestre, tá vendo? A data, vamos pensar que é a data de hoje, 10 de agosto, e eu vou selecionar aqui o tipo de instrumento, tá? São 4 tipos de instrumentos que eu tenho disponível. Eu tenho o instrumento de avaliação, que é o quê? É o trabalho, a prova que eu estou criando naquele momento, tá bom? Então, ou seja, eu estou criando um instrumento de avaliação. Então, eu acredito que a secretaria passou para vocês aí, então vamos pensar aqui que isso aqui é uma avaliação, de geografia, por exemplo, tá? Então a sigla, né, eu vou colocar aqui AVGO, tá? Avaliação de geografia.
Eu tenho a opção de colocar o conteúdo aqui, tenho a opção de colocar o critério avaliativo, ou seja, né, quanto que vale. A menor nota é muito interessante colocar, tá bom, gente? Normalmente a menor nota que um aluno tira é zero, tá? A não ser que o professor, não queira essa menor nota zero, né, e coloca um, 2, não sei, isso aí vai do professor. E a maior nota, vamos pensar que a maior nota, nessa avaliação vai ser 10, tá? Eu preciso de colocar o peso? Não, não preciso de colocar peso, porque vocês não trabalham com peso aí. Ou seja, todas os trabalhos que vocês dão, as provas têm peso um, né, ou seja, tem o mesmo peso ali qualquer coisa que vocês dão. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, pode ser que a prova ela tenha um peso maior, né, no período avaliativo. Então, por exemplo, a prova vale peso 3, peso 2. Mas como essa configuração de peso não foi repassada para a gente, então a gente, não vai trabalhar com ela, tá, porque isso aí a gente tem que definir quando a gente está definindo lá a parte de cálculo, de fórmulas, para fazer esse tipo de cálculo aí dentro do sistema, tá bom. Então, não precisa de preencher aqui a parte de peso, tá bom. E aí, feito isso, você vai clicar em salvar, tá. Eu não vou salvar para poder, deixa eu ver se tem alguma, só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na professora, por instrumentos de avaliação, acredito que não tenha. É, não tem ainda não, porque o primeiro trimestre a gente só lançou a nota, né? A nota final, né. Antes de eu prosseguir, a Daniela levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Daniela? Quero sim. Eu tenho uma dúvida, inclusive eu já lancei algumas notas no desempenho. Eu sou professora de sétimos e oitavos Sim. anos. Eu fiz a minha abreviação incorreta. Aham. É, eu queria corrigir e eu não consegui localizar como faço para corrigir essas Ótimo. abreviações. Tá, vamos Queria que você me ensinasse aí, por favor. Daniela, então vamos lá, eu vou entrar na sua base, tá. Daniela o quê? Daniela Romão Casula do Vale. Romão Romão Casulo do Vale. Então vamos pegar aqui um sétimo ano, tá, sétimo ano 01. Da sua escola, o primeiro trimestre ela está fechado, tá. Sim, Da escola Judite está fechado. isso. Pra a gente fazer isso, você tem que eu acredito que o sistema não vai permitir, mas é só Não, para é é do só segundo mesmo. ah, do segundo mesmo, né. Ah, é isso aqui, ó, é X Isso, exercício isso. avaliativo. Tá. É. Onde que a gente vai? A gente vai aqui no menu, aqui em cima, ó, planejando instrumentos de avaliação. A gente clicou aqui em cima, aí você vai clicar aqui em atualizar, aí ele aparece aqui, ó, XGR exercício avaliativo, tá vendo? Ah, Aí você vai sim. clicar aqui no lapisinho, editar, e aí você consegue editar a sigla aqui, ó. Ah, que Tudo ótimo. bem? Qual que é a Sim. sigla? É AV1. Todos AV, lá, era para colocar a AV, e eu AV1? fui colocando, X, né, o exercício de gramática, aí nos oitavos anos eu fui colocando exercício do livro, aí fui colocando EXL, roda de Entendi. leitura RL, dos oitavos eu ainda fiz pior. Entendi. Aí você consegue salvar aqui, tá, a V1 aqui, Ah, entendi. beleza? Beleza. Olha lá, ó, tá Então vendo, lá ó? no planejando, né? Isso, olha lá, ó, a V1, a sigla foi modificada, tá vendo? Isso, tá, É muito só você vir obrigada. aqui em planejando, instrumentos de avaliação, clique em Uhum. atualizar, vai no lapisinho em editar e você consegue editar, Tá tá ótimo, bom? tá bom. Muito obrigada, Por viu? nada. E aí, eu estou aqui em desempenhos escolares, né, eu vou aproveitar que eu vou continuar trabalhando aqui no sistema dela, tá bom? Aí, gente, você criou um instrumento de avaliação, você vai colocar a nota do aluno. Uma coisa muito importante, tá, é o seguinte, eh, foi configurado foi na verdade, assim, a pedido até da Secretaria de Educação, em algumas reuniões que nós fizemos, foi pedido que fosse deixado livre, ou seja, para que o professor, eh colocasse a nota que de fato o aluno tirou. Só que o que que acontece? Quando coloca livre, o sistema não faz arredondamento, tá.
Para que o sistema faça arredondamento, existe uma trava que a gente coloca dentro do sistema, que o professor só pode colocar 0 ou 5, ou seja, o sistema aceita só notas, por exemplo, ó, igual a aluna Aline tirou 5,2, o sistema não aceitaria 5,2, ele aceita somente 5, entendeu? A Amanda Dias tirou 5,6, na verdade a Amanda Dias ia tirar 5,5, porque ele ia arredondar para baixo. Agora, por exemplo, a Ana Beatriz Costa Cardoso tirou 4,8, então essa nota seria arredondada para cima, então ela iria para 5, né. A Ana Luísa Pereira 4,7, até 7 arredonda para baixo, acima de 7, ou seja, de 8, arredonda para cima. Então o que que acontece? Eu sugiro a vocês, né, porque para não fazer isso lá no final, porque depois quando gera a média, vai gerar a média de fato do somatório que vocês colocaram aqui. Vocês corrigirem essa numeração, porque eu não sei se no boletim dos alunos, é permitido, ou seja, né, se historicamente falando, é permitido que seja lançado essas frações, né, esse 5,1, 5,2, e aí tem que verificar, Gláucia, como que funciona? É zero ou meio ou pode ficar esses números 6, 7? Não, ele tem que ser arredondado mesmo, Christian. Mas Tem é que no ser. final da etapa, Christian. Esse arredondamento é feito na somatória total, depois de todas as notas lançadas no nosso diário. E Então, aí, por exemplo, dá assim 17,6. Aí o aluno fica com 18. uhum. 17,4. Aí ele fica com 17. Então, mas aí tem um detalhe, o que que acontece? No sistema, né, o sistema que vai fazer o cálculo para vocês de forma automática. Ou seja, uma vez que o sistema já faz o cálculo, não tem como mais voltar atrás, entendeu? Então, ou seja, Entendi. se você coloca, por exemplo, 5,2, 5,3, por exemplo, as notas do aluno, e no final o aluno ficou, por exemplo, com 17,8, a média final, que é o que vai aparecer aqui, ó, ele vai ficar com 17,8, Entendi. entendeu? Então, no caso, a gente já tem que lançar Já aqui tem que do jeito que lançar você está falando. já tem que lançar como se fosse uma nota arredondada aqui. Ixi, os Isso. professores não estão sabendo disso não, viu, Christian? Pelo É, menos na minha escola, não. Qual escola que é a sua, Daniela? Judite Augusta. Ah, tá. Nós temos um grupo de pedagogas que trata só sobre o beta. E isso já foi solicitado lá atrás, foi até antes do recesso, sabe? Nós orientamos as pedagogas para já deixar isso alertado, para já tentar arredondar, porque no momento, né, o beta está em desenvolvimento, então ele não faz isso. E na para a gente verdade, evitar, ô Gláucia, na verdade sim, até faz, mas faz, quando a definição da configuração é toda definida no início do ano, naquelas ok, reuniões ah, naquelas reuniões que eu tive com a coordenação sim, pedagógica. Então lá atrás foi definido que era para deixar livre, e aí a gente deixou livre. entendi. Então, na verdade, Aham, teria que deixar zero ou meio. tá. Aí, para, né, para que a gente evite possíveis erros aí mais para frente, aí já foi orientado sim, tá? Já foi passado para as pedagogas, mas nós podemos enviar novamente um e-mail passando essas orientações, tá bom? É bom fazer isso, porque o que acontece? Aproveitar que eu acredito que vocês devem estar, a gente o segundo trimestre vai até setembro, ou seja, né, até dia 23 de setembro. Imagino que os professores devem ter dado aí no máximo uma avaliação ou 2 avaliações, ou seja, não tem muita coisa para poder alterar ainda. Diferente, de que chegar lá no final, o professor criou 4 instrumentos de avaliação e tem que fazer isso tudo. Então, a regra é básica. Se você, até 2 aqui ó, 5,2 arredonda para baixo, então a Aline tiraria 5. 5,3, tá, então deixa eu ver se tem algum aluno que tirou 5, alguma coisa 3 aqui ó, não, aqui ó, 5,3, por exemplo, arredondaria para 5,5. Entendeu? 5,6 voltaria para 5,5. 3,6 volta para 3,5, 5,2 volta para 5. Então a regra é essa,
tá bom? 2,9 vai para 3, Christian, 5, então meio pode, né? meio pode. Ok. Ou pode, vamos supor, aqui esse exemplo, ó, 5,2, então, ou seja, de 5,2 ou pode 5 ou pode 5,5. Ok. Entendeu? Aí vai você, enquanto professora, se você quiser, por exemplo, arredondar a nota desse aluno, falar assim: ela 5,2, eu vou dar 5,5, entendeu? Para não prejudicar o Uhum. aluno, não sei, você pensar nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, você vai estar tirando dele 2 décimos, Sim, entendeu? Então você pode, ao invés de você arredondar para menos, você arredonda para mais, entendeu? certo, Aí fica com você, tá bom? certo. Aí, Obrigada. por nada. Uhum. E aí, gente, feito isso, né, essa parte do arredondamento, uma coisa super importante que eu vou falar para vocês agora. Quando vocês criam instrumentos de avaliação, o próprio sistema já vai calcular para vocês qual que é a média que o aluno tirou. Só que é necessário que você informe uma fórmula antes. Então você vai clicar aqui, ó, informe uma fórmula, tá vendo, ó? Aqui, vai clicar aqui, ó, em como que nós estamos utilizando notas numéricas, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, cálculo média numérica secretaria. Um professor, por exemplo, de artes, que talvez está utilizando notas conceituais, tá? Vai utilizar aqui o cálculo média conceito, tá? E aí eu gostaria de entender, Glaucia, novamente, os professores, por exemplo, de artes, educação física, eles lançam de forma numérica e converte para conceito depois, ou eles já lançam um conceito diretamente? No regimento, ele fala de notas numéricas, né? E depois ele transforma. Ótimo. Então a gente tem algum professor de educação física presente aqui? Tá, Glaucio, eu vou pedir para você só olhar para mim um professor de educação física aí no sistema, e aí você me fala o nome dele para eu entrar aqui. Mas vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Cálculo, então, eu vou pegar aqui, ó, cálculo médio numérica, secretaria. Pronto, selecionei ali, ó, cálculo médio numérica. Você vai aproveitar que está aqui, você vai clicar aqui do lado, ó, calcular. Quando você clica em calcular, olha só o que vai acontecer. Só um minutinho. Demora um pouquinho, tá, gente? Mas vai aparecer que a média do aluno, tá? Ou seja, qual que é a nota que o aluno está. Costuma demorar um pouquinho, às vezes. Ah lá, ó, pronto. Foi feito então aqui, ó, a nota do aluno tá aqui, tá vendo, ó? O cálculo tá aqui, ó, foi feito, e tá aqui a média do aluno, tá vendo? A média do aluno. Então essa aqui é a média, que é o que vai para o boletim do aluno, tá, gente? Então, ou seja, o que vai para o boletim do aluno é a média, é quanto que ele está ali somando ali todos os instrumentos de avaliação. Então o sistema já faz o cálculo para você e vem ali a média, tá bom? Vou pegar então um professor de educação física para mostrar para vocês. Pode falar para mim, Glaucia. Bruno Antônio Ribeiro. Vou pegar aqui sétimo ano 01. Tomara que ele tenha criado algum instrumento de avaliação. Deixa eu ver. Criou. Deixa eu ver aqui o primeiro trimestre. Tá, eu vou fazer um teste aqui, tá, na base do professor, e aí depois eu excluo, tá bom, gente? Vou colocar aqui 10 de agosto, tipo de instrumento é instrumento de avaliação, descrição, vou colocar aqui teste, tá? Só para eu lembrar depois. Eh tá. É o seguinte, Gláucia, eh pelo que eu estou verificando aqui agora, a disciplina como a disciplina de, eh, educação física é uma disciplina conceitual e não provavelmente nas reuniões que a gente fala, né, que eu tive com vocês aí, deve ter sido definido que o professor já ia lançar
automaticamente os conceitos. Então, ou seja, Isso mesmo. aí o que que vai acontecer? Eu vou colo Aí não entra, no caso das disciplinas de conceitos, ele já vai definir o conceito, Isso. Então, por não o exemplo, aqui, ó, número. Aline Leopoldo, tá vendo? Então ele vai vir aqui e coloca, ó, ótimo, muito bom, bom ou regular, tá vendo? E aí, ó, ele vai definindo aqui, tá, a nota dos alunos, e ali a mesmíssima coisa, tá, ó. Informe uma fórmula, vou selecionar aqui. No caso da educação física, seleciona aqui, ó, cálculo, média, conceito, tá vendo? Então seleciona aqui cálculo, média, conceito, vai aplicar calcular, tá? Só para mostrar para vocês. E aí vai aparecer a média do aluno aqui. Só um minutinho. Ali, ó, tá vendo, gente? Então, olha só. Como eu criei um instrumento teste, eu coloquei que a Aline Leopoldo tá com ótimo, o Alan Kellen tá com ótimo. Tá vendo que os demais alunos não têm nota para eles? Tá vendo? Então, o que que o sistema entende? Se não tem nota, aquele aluno, a nota dele é a menor nota, que é o quê? É o R, que é o regular. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês aí como que funciona aí os lançamentos. Agora eu vou excluir então aqui esses instrumentos que foram criados, tá? Para não confundir a cabeça do professor, onde ele vai ver aqui uma coisa que não tem nada a ver, né? Eu só excluir isso aqui. Vou pegar aqui menu instrumentos de avaliação, atualizar, e aqui eu vou excluir. Ô, Christian, posso fazer uma pergunta? Deve, pode fazer. Aqui, eu já tenho lançado aqui o Alice, AVP1, Alice, aham. eu já tenho lançados aqui as notas do AVP1 e eu não preenchi a maior nota e menor nota, certo? Isso não vai influenciar em nada no cálculo da média, né? Não, não, não interfere, porque o que acontece, a gente solicita que coloque a maior nota e menor nota, até por exe vamos pensar um exemplo, porque quando você limita, você mesmo limitou que a maior nota, vamos supor, é 0, a menor nota é Sim, 0 e a maior nota é 10. Aí vamos sim. pensar que por engano, você colocou que o aluno tirou 10,5. O Sim. sistema, ele não permite que ele vai dar uma mensagem falando que a maior nota é 10. Ah, E aí o que que acontece? Quando você deixa livre, você consegue colocar qualquer nota. tá. Na verdade Ok. é só esse, é por isso que a gente pede para poder colocar ali a nota máxima e mínima, para você, né, não confundir, porque, por exemplo, eu falei numa nota alta, né, eu falei 10, por exemplo, mas tem trabalho que vale 5. E se o professor não Hum, limita ali naquele momento, às vezes ele esquece e coloca, por exemplo, 5,5, às vezes ele deu um ponto extra na prova, então, ou seja, a prova vale 5 pontos, mas aí o aluno tirou 6 na prova, entendeu? Então é justamente o que a gente pede ali para poder fazer essa limitação. Pois é, então tá. Eu deixei em branco, eu já lancei já arredondando tudo. Que Já ótimo, já está ótimo, tudo certinho. Obrigada. por nada. Então, eu estou trabalhando então com o Bruno, né, aqui ainda dentro de desempenhos. Então, gente, vocês, compreenderam a diferença, né, no caso aí de, educação física para as demais disciplinas, né, deixa eu excluir o instrumento de avaliação, foi excluído. Para as demais disciplinas, é justamente, é isso que eu havia falado para vocês. Quando você
seleciona a fórmula, tá? Você já tem que selecionar aqui a fórmula, informe uma fórmula, e aí a fórmula tem que ser o cálculo da média, no caso para educação física, média e conceito, e no caso para as demais disciplinas que são numéricas, aí você vai selecionar cálculo, eh, média numérica, tá. Nesse caso aqui, olha, como ainda ficou a nota, né, que, o sistema deu para o aluno, só que automaticamente quando um professor criar um novo instrumento de avaliação, esse instrumento aparece aqui, tá bom. E aí esse cálculo aqui vai ser desfeito, isso aqui não vai mais aparecer, tá bom. É só para explicar para vocês o que está acontecendo, porque, já foi excluído o instrumento de avaliação, ó, não existe mais instrumento de avaliação aqui. E aí, gente, deixa eu então a gente falou um pouquinho de frequência, falamos de conteúdo ministrado, falamos de desempenho, falamos de planejamento, tá. Devolutivas, como eu expliquei para vocês, a gente não vai utilizar devolutivas esse trimestre, esse trimestre não, esse ano de 2022, né. É justamente essas devolutivas, nesse momento aqui, ó, criar devolutiva, para que o pedagogo faça a avaliação desse planejamento dentro do próprio sistema. Aí já vai cair lá no sistema do pedagogo, vai falar que, por exemplo, o professor X mandou o planejamento. E aí o pedagogo vai aprovar ou não aquele planejamento. E como que ele vai fazer para aprovar? Eu vou ter que entrar numa outra professora, porque eu acho que o professor não tem nenhum lançamento. Vou entrar na Alice, Cristina Popolino. Eh, pegar aqui segundo trimestre. Como que ficaria isso, né? A gente conseguiria, no caso o pedagogo, visualizaria nesse ponto aqui, ó, planejamentos que estão em elaboração, aguardando análise, aguardando correção, em análise e aprovado. Então, ou seja, vocês lançariam ali o planejamento e depois o próprio pedagogo conseguiria colocar a situação, se aquele planejamento foi aprovado, se aquele planejamento está em análise, se aquele planejamento está corrigido, tá bom? Mas lembrando que nós não vamos utilizar essa ferramenta de devolutivas nesse ano de 2022, tá? Não iremos utilizar. Pode falar, alguém levantou a mão aí. Sou eu de novo, Christian. Vamos lá. Daniela, eu fiz o passo a passo que você aqui me ensinou, mas quando eu vou salvar, depois de ter modificado lá o AV, eu fui na turma de 8º ano. Aparece assim, não é possível editar. Este instrumento já possui nota registrada. Isso, Engraçado. isso aí. O que que acontece? Hum. Vamos verificar aqui, vamos entrar no seu de novo. Foi bom isso ter acontecido. Daniela, Romão Casula do Vale. ok, vamos pegar aqui o 8º ano. Planejando, instrumentos de avaliação, atualizar. Qual deles aqui? Qualquer um deles? Qualquer um, porque estão todos errados, É o que todos. que é? AV? Tem que colocar AV. AV1? É, o primeiro é AV1, isso aí. Salvar. Não, aqui deu, ó, AV1, ó. Engraçado. Eu fui na turma 803. Ó, vamos tentar, AV1, a roda de leitura também aí é AV2 no caso, né. AV2. Colocar AV2, aí é só vir aqui salvar, tá vendo? É, Olha lá, AV1, AV2, esse aqui também é exercício avaliativo, é AV3, isso. AV3. Salvar. Pronto. É. Você quer que faça para o 8º? Vai só na 803. Foi essa aí que eu fui tentar. Uhum. Vamos ver aqui. É só vir aqui na sigla, ó, Isso. AV1, Aí. salvar. Pronto, ele tá salvo. Então o problema fui eu aqui mesmo, viu, Christian? Tá, você Mas tá. apareceu essa mensagem para mim assim embaixo. Uhum. Tá, o que que acontece, gente? A gente não Hum, você não consegue, por exemplo, modificar, às vezes você não consegue modificar, por exemplo, o hum. tipo de instrumento, você não consegue modificar, se já tiver nota vinculada. Ah, eu mexi embaixo aqui, estava em branco, tá vendo?
menor nota e maior nota, eu deixei em Ah, tá, branco. então você colocou aqui, né? Isso, eu falei: "Ah, vou aproveitar e vou Pode, colocar", que eu pode. havia deixado em branco, aí, ouvindo a explicação que você deu à Alice, eu falei: "Ah, já que eu estou mexendo, eu já vou acrescentar". Isso. O que que acontece? Por exemplo, vamos pensar que esse exercício avaliativo ele vale quantos pontos? 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor nota 0, maior nota 6. O sistema não vai permitir se tiver nota de aluno vinculado. Uhum. Se tiver nota de aluno, ele não permite, porque ele vai dar uma mensagem falando assim: "Olha, já existe notas vinculadas a esse Isso. instrumento", É, entendeu? E aí, a nota a gente tem que definir antes de lançar o antes. instrumento, Uhum. entendeu? E aí, Entendi. porventura, se você quer fala assim: "Ah, Christian, mas agora eu quero lançar, eu quero colocar a menor nota e a maior nota". O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar nos alunos, excluir nota por nota deles, e aí sim o sistema permite que você coloque menor nota e maior nota, Ah, entendi. tá bom? Então Tá. essa é a maneira de corrigir. Então vou Uhum. salvar aqui para ver, você vai dar a mensagem, olha lá, ó: É, "Não é possível editar este instrumento porque já possui nota registrada". isso. Então como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar lá nos alunos, excluir nota por nota, Uhum. aí sim eu consigo, lançar aí esse detalhe que eu expliquei para vocês. Tá. Não, mas E tá, isso é a nossa. mesma coisa, tá, gente? Por exemplo, se você, vou dar um outro exemplo aqui, ó. No tipo de instrumento, se você coloca, por exemplo, recuperar nota complementar ponto extra. Uhum. "Ai, Christian, eu errei, essa nota é um ponto extra que eu dei, ou essa nota é uma recuperação paralela", alguma coisa nesse sentido. Ela só que se já tiver nota lançada, o sistema vai dar a mesma mensagem. Ele vai falar Uhum. que já existe nota vinculada, que tem que voltar, né, pra poder corrigir, vocês vão ter que excluir nota por nota e lançar de novo, Certo. tá Não, bom? entendi. Obrigada, Cristian. Por nada. E aí, gente, aproveitando, né, nessa questão da avaliação, quando a gente fala de recuperação paralela, o que que é recuperação paralela? A recuperação paralela, nesse caso aqui do sistema, é a recuperação que vai substituir a nota do aluno em um instrumento de avaliação. Então, por exemplo, vamos pensar que o aluno, nessa prova valendo 6, ele foi muito mal. Então, eu vou dar um instrumento de avaliação para ele, né, uma nova chance para ele recuperar a nota daquela avaliação ali. Então, automaticamente o sistema, eu mudo aqui, ó, tipo instrumento para recuperação paralela, e aí eu olho aqui qual que é o instrumento que eu vou recuperar. Então, por exemplo, eu vou recuperar aqui o exercício avaliativo, tá vendo? E aí, automaticamente o sistema já me dá ali, ó, esse instrumento valeu 5 pontos, ó. 0, a menor nota 0, a maior nota 5. Então, você até colocou, nesse aqui você chegou a colocar a menor e a maior nota. E aí, eu vou em É. salvar, e aí aí depois eu vou selecionar ali quais os alunos que tiraram nota abaixo ali daquela atividade, e vou colocar a nota deles, que quando fizer o somatório, o sistema substitui, tá, a nota da recuperação paralela é substituída pela nota, que o aluno tinha anteriormente, desde que essa nota da recuperação seja maior do que a nota que o aluno tinha anteriormente, porque também não justifica, né, gente? Por exemplo, da mesma forma que você pode fazer uma recuperação paralela, você pode fazer uma recuperação do período avaliativo, ou seja, né, do trimestre todo, igual vocês aí, por exemplo, tem essa questão parece que se o aluno, né, agora no final do segundo trimestre, se o aluno ele não tem até 39 pontos, alguma coisa assim, né, de acordo com o que está no regimento de vocês, vocês podem fazer uma recuperação do período avaliativo, tá? E aí vai ser substituído pela nota que o aluno tirou. Tudo bem? Ô, Christian, Oi. você tá gravando, não? Não, não, infelizmente, Ah, agora não consigo mais gravar pelo Google Meet, não consigo, né, agora porque tem que pagar, eu não ah, sei como tá. funciona. Por quê? Você quer perguntar alguma coisa? Não, porque, assim, eu estou assistindo aqui a aula e tudo direitinho. Mas é porque na hora que a gente vai fazer, tiver alguma dúvida, a gente recorre, né? Se tivesse É, gravado, a gente dava jeito de recorrer novamente, mas não tem problema, não, não. infelizmente. Mas assim, se você tiver com alguma dúvida, eu posso retornar, né, em qualquer ponto, tá bom? Uhum, tá bom, obrigada.
Por nada. E aí, nesse caso, gente, como vocês têm que fazer isso aí no segundo trimestre, vocês vão fazer a recuperação do período avaliativo, tá. E aí na recuperação do período avaliativo, vocês vão ver lá, se o aluno tem até aquela pontuação para poder fazer a recuperação do período. Se não tiver, né, aí, aliás, se tiver, ele vai fazer, né, a pontuação mínima. Então, gente, aí vai fazer, né, selecionar aqui o tipo de instrumento de recuperação do período avaliativo, vai salvar, né, aí aqui no caso a descrição, vai colocar aqui recuperação trimestral, vai escrever esse nome, né, e aí a sigla que foi passada pela Secretaria de Educação, vai clicar em salvar, depois você vai naquele aluno que ficou em recuperação no período avaliativo, vai colocar a nota que ele obteve, tá bom? Eu vou cancelar aqui, tá, para não salvar. Como eu estou trabalhando em bases oficiais, eu não posso ficar fazendo, essas coisas, né. E aí, gente, a parte de acompanhamento pedagógico, nossa, a professora lançou várias coisas. Aqui, ó, eu vou pegar aqui a dela aqui de uma vez, ó, professora Daniela, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a fórmula para você, tá. E aí lembrando que, gente, a fórmula é selecionada apenas uma única vez. Tomem muito cuidado, muito cuidado. Se você utiliza nota numérica, selecione a fórmula escrito média numérica. Se você trabalha com conceitos, selecione a fórmula escrita conceito, tá bom? Por quê? A gente estava com um sério problema, que os professores estavam muito desatentos a isso aqui. E lembrando, gente, isso é uma coisa que você faz uma única vez, tá bom? Porque às vezes tem que falar assim: "Ah, mas toda vez eu tenho que ficar selecionando fórmula?". Não, você vai fazer isso uma única vez em cada trimestre, tá bom? Então o primeiro trimestre está fechado, você nem precisa esquentar mais a cabeça com ele. O segundo trimestre está aberto, você vai fazer isso. E no terceiro trimestre também você vai fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, informe uma fórmula, cálculo média numérica. Beleza, fiz isso aqui, vou clicar em calcular. A professora em questão, você não fez o arredondamento das notas. Então o sistema também não vai fazer esse arredondamento agora. Ele vai lançar, ele vai somar aqui as avaliações do aluno e vai colocar a média dele aqui, vou mostrar para Ô, vocês. ô, Christian, aí quando eu modificar, que eu vou modificar um por um aí ele automaticamente já faz a leitura também, né? Aí deixa eu mostrar para vocês, foi bom você ter perguntado isso. Vamos Uhum. pensar aqui, ó, Alice Vitória, ela não fez a avaliação 1, tá, essa aqui não precisa arredondar, que ela já tirou 2. Esse aqui, você me autoriza a arredondar para você, só para mostrar? Autorizo, com certeza. 3,1 vai para 3 ou você vai colocar 3,5? Pode pôr 3,5. 3,5. Bom, coloquei aqui, só que tá vendo, olha só, isso que eu quero falar para vocês. Aqui tá 3,5, o cálculo continua 5,1. Você vai vir aqui agora em calcular de novo. Aí vai atualizar aqui, tá? Só um minutinho. Aí, ó, 5,5, tá vendo? Ô, Christian, isso é bom que a gente também pode, de certa forma, valorizar aquele aluno que às vezes teve assim, ele tem um bom desempenho, mas teve algum problema mesmo naquela atividade específica, né? Isso, isso. Isso é assim, é a forma de avaliação do professor, né. Eu, enquanto professor, eu também eu leciono, eu costumo avaliar muito mais o processo do que o resultado final, porque isso aqui Sim, são apenas números, né, gente. isso, E aí a gente sabe muito bem que às vezes esse aluno que, por exemplo, está com uma nota muito baixa, mas é um aluno que participa da aula, é um isso, aluno que às vezes a dificuldade dele está muito mais relacionada a outras questões, que não é questão de comportamento, não é questão, sim, né, de indisciplina em sala de aula, são outras isso, questões que a gente sabe muito bem enquanto professor. Então, exatamente, isso aí de fato ajuda muito, né, para a gente poder fazer essa valorização sim, com porque certeza, eu olho para isso, eu vejo apenas números, mas números nunca, fala se um aluno é melhor do que o outro. Para mim, na minha visão enquanto exatamente. professor, não fala, tá? Uhum, concordo.
E aí, gente, é a mesma coisa, ó, então a Ana Luísa Soares, eu vou modificar a nota da Ana Luísa aqui, tá. A Ana Luísa tá com 3,4, vai para 3,5 no caso? Isso, Então eu vou mudar aqui, ó, 3,5, aí aqui ela vai ficar com 2 mesmo, e aqui tá com 2,8, vai para 3, não é isso? exatamente. 3. Aí, ó, o sistema não fez o cálculo, o cálculo que está aqui é o cálculo antigo. Você vai ter que vir aqui somente e apertar calcular de novo, Tá, tá. Fez isso aí automaticamente vai dar a nota dela ali, ela vai ter que tirar 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Vai ter que aparecer 8,5 aqui. Olha lá, 8,5, tá vendo? sim, Então, eu sugiro, né, vocês igual já lançaram vários instrumentos, corrija todos eles primeiro e depois vem e aperta calcular. Tá bom? tá Que aí bom. automaticamente já vai dar a média. Lembrando que essa média aqui é a média que vai para o boletim do aluno, tá? Então, por Não, exemplo, esse 8,1 não pode ir para o boletim desse jeito, né, ele sim, tem que ir 8, não pode ir para 8,1. Bom, agora, acompanhamento pedagógico é um menu, né, dentro do ambiente dos professores que vocês não estão utilizando, mas isso aqui serve para poder fazer alguns registros, né, no diário. Então, por exemplo, um aluno que está com algum problema em disciplinar, um aluno que tem alguma questão específica que o professor queira conversar com o pai, isso aqui é um meio também de comunicação, tá? Porque a gente tem aqui como publicar isso no Pais e Alunos. Lembrando que, eh, ainda o sistema Pais e Alunos não está disponível para o município de Congonhas, tá, não foi, autorizado ainda pela secretaria municipal, mas eu acredito que em breve, o sistema vai ficar disponível também para os pais, para poderem visualizar. Alguém levantou a mão, a Flávia, pode falar, Flávia. Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Deixa eu te eu sou professora, do ensino regular até o quinto ano, né. Eu gostaria de saber, porque ensino religioso e arte é conceito. Gostaria de saber como que fica, porque reverte no final automaticamente, eu preciso de colocar. Você já tem algum instrumento lançado, Flávia, no seu na sua Não, porque eu não plataforma? estava entendendo, vou te ser sincera, agora eu estou começando a entender. Mas você está começando a entender após a minha explicação de hoje? Isso. Tá. Você autoriza eu criar os seus instrumentos para Eu a estou gente até fazer um mexendo teste? aqui, estou dando uma olhada, à medida que você vai falando, eu estou mexendo também para me poder entender melhor, né. Tá, ô Flávia, eu vou entrar na sua plataforma aqui, fala para mim, Flávia, Resende presente com Z, com Z, Vieira, Vieira. isso, Ô Flávia, então vamos pegar aqui o quarto ano, tá? E aí você me autoriza então, vamos pegar aqui no desempenho. certo. Vamos criar um instrumento para disciplina de artes aqui, né, que tá a sua dúvida, não é isso? Isso, Tá. A disciplina de artes, então vamos criar um instrumento, tá, só para você ver. Você vai selecionar aqui, ó, a disciplina de artes, segundo trimestre. Qual que é a data que você deu alguma atividade para os alunos? Você lembra? não lembro. Tá, então como é teste, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar depois, tá bom? Vou pegar aqui 10 de agosto, tipo de instrumento, instrumento de avaliação. Eu vou escrever aqui teste, tá? A sigla teste. Não vai aparecer no seu caso, como é conceito, não aparece maior nota e menor nota. Eu vou clicar aqui em salvar. Aparece ali, ó, tá vendo? Criei um. Agora eu vou criar um segundo, tá? É, é Márcia, né? Para Flávia. mesmo. Não entendi? Flávia? Flávia. É arte, né, que eu peguei? Isso, Vou pegar aqui a arte de novo, a data, eu vou colocar a data de hoje mesmo, tipo de instrumento esse aqui, vou colocar aqui, ó, teste 2, tá, a sigla também é teste 2, vou colocar aqui, vou salvar de novo. Então só para vocês verem, tá gente, no caso dela como é que funciona. Como a disciplina é de artes, então vamos pensar que a Tauane tirou, muito bom, tá, no primeiro e tirou
bom no segundo. A Sofia tirou regular, tá, vamos pensar no primeiro, e tirou bom no segundo. Não vou colocar aí as notas dos demais. Você a mesma coisa vai fazer, tá. Como é conceitual, informe uma fórmula, você vai informar a fórmula cálculo média conceito e vai clicar em calcular, tá. Automaticamente o sistema agora vai me dar a média do aluno. Então, por exemplo, muito bom e bom, ele vai me dar uma média. O que que é? É bom, tá vendo? É muito bom a média do aluno. Regular e bom, qual que é a média do aluno? Bom, tá vendo? Entendi. E o que que acontece, Flávia? O sistema, ele está habilitado a fazer o cálculo de acordo com uma tabela que foi enviada pela Secretaria de Educação. Então, por exemplo, ele sempre valoriza, é como se ele valorizasse sempre a maior nota. Então, assim, entre muito bom e bom, ele vai valorizar muito bom, entendeu? É como se Entendi. muito aí nesse caso, é como se muito bom tivesse um peso maior. Então, em cada disciplina, eu vou ter que ir lá na fórmula e Em cada disciplina. No em caso cada de você, que como é disciplina. quarto ano, então, por exemplo, selecionou que quarto ano. Aí vamos pegar aqui, ó, eu vou excluir, tá, Márcia? Ó, a Flávia, perdão. Excluir aqui, tá? Aí eu tenho que vir aqui, ó, lembrando para vocês, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu criei 2 instrumentos de avaliação e eu vou excluir os instrumentos de avaliação agora. Aí, para eu não ter problema com o sistema, que eu já me entendo com ele, que ele vai falar assim, ó: "Existem notas vinculadas". Então eu venho aqui, ó, e já excluo todas as notas que estão vinculadas, tá vendo? Inclusive a média que foi gerada. Perdão aqui. Ó, inclusive a média que foi gerada, eu vim aqui, excluo ela, tá vendo? Agora sim, eu vou vir aqui em planejando, instrumentos de avaliação, atualizo, e aí eu vou excluir ele aqui, ó, na lixeirinha, ó, excluir, excluir. Aí automaticamente agora deixa. Só um minuto. Ah lá, foi excluído. Tudo bem? Vamos selecionar então outra disciplina, tá? Todas as disciplinas são conceituais? Não, só ensino religioso e arte. Ah, tá. As demais são cálculos mesmo, são números, né? Isso, E aí o que isso. acontece, no caso de matemática, né, aí você, né, vai selecionar aqui a disciplina, por exemplo, matemática, né, o segundo trimestre, a data, instrumento de avaliação, vou colocar aqui, ó, teste, tá, teste, e aí, ó, como matemática é uma disciplina numérica, aí você vai colocar menor nota e maior nota, tá vendo? Então vou colocar, vamos supor, menor nota 0, maior nota 10, vou colocar salvar. Tá vendo? No caso, como é matemática, aí quando você vai informar a fórmula de matemática, é essa fórmula aqui, ó, é a fórmula numérica, tá bom? Então, a diferença é essa. A disciplina que utiliza, como nota conceito, vai utilizar a fórmula conceito. A disciplina que utiliza a fórmula numérica, números, você vai utilizar o cálculo numérico. É só tem que prestar atenção na hora que você fazer isso aqui, ó. Feito isso, gente, automaticamente o sistema já fica registrado. Então, por exemplo, eu vou lá em artes de novo, ó. Tá vendo que o NIART já fica registrado lá, ó, cálculo médio conceito, já está registrado. Se eu voltar em matemática, ainda não está registrado, por quê? Porque não tem nota de aluno vinculado e eu também não rodei ainda, não pedi para calcular para poder rodar a média, tá bom? Ô, Tudo Christian, sim, deixa eu te perguntar, eu acho que eu dormi no ponto aqui, porque arte e ensino religioso, que é conceito, o que a gente lança, você tinha falado antes que era nota, e depois só o cálculo que a gente calcula o conceito, né? não, não. As disciplinas de arte, educação física, ensino religioso, até o instrumento de avaliação é conceito. Ah, entendi. Até o instrumento de avaliação é conceito.
Então, assim, o que o sistema faz é, por exemplo, se você vai lançar 4 conceitos para o aluno ali, em 4 atividades que ele fez. A primeira atividade ele tirou bom, a segunda muito bom, a terceira ótimo, a quarta muito bom. O sistema vai calcular essas letrinhas e vai dar a média para ele. Não, entendi. Eu só fiquei confusa se era para lançar no instrumento nota ou conceito, que a média tudo bem, é o conceito que Isso, foi a média lá dele, né? isso. Do Na conceito verdade, dele. você só lança, numérico quando é disciplinas como matemática, português, geografia, são as disciplinas que são numéricas. Beleza, obrigada. Por nada. Ô Flávia, então você me entendeu? Entendi sim, obrigada. Por nada, então eu vou Deixa excluir eu aqui te fazer outra sistema. pergunta. Oi, pode fazer. Aproveitar que está aberto o meu aí. Nós tivemos que acrescentar o dia 19 de março e o dia de abril, foram 2 sábados. Ó, essa vai ser a minha próxima explicação, Ah, tá, porque eu não consegui. tá? Eu fiz alguma coisa errada, porque o meu quadro de horários só salvou o primeiro horário, que é matemática. Então, salvou todos de matemática, eu não consegui excluir. Ótimo. Ô, gente, é rapidinho, só vou pegar uma água aqui, que minha garganta tá seca. 1 minuto, já volto. Então, gente, continuando aqui, a gente falou de acompanhamento pedagógico, né, e agora a gente vai falar de quadro de horários. O que acontece? O quadro de horários aparece aí todas as aulas, né, que o professor tem ali naquele dia, tá? E aí eu vou pegar um exemplo da professora, né, foi a Flávia, né, que perguntou. Ô Flávia, qual que foi o dia do sábado letivo? 19 de março. 19 de março. Aí tem que Isso. verificar se não está fechado, tá? Porque se tiver não, o seu não está fechado não. Eu vou vir aqui no quadro de horários. O dia 19 de março refere-se a qual dia da semana? Deixa eu confirmar aqui. Segunda. Você já lançou aqui, ó. Aí refere-se a uma segunda. É matemática, tudo matemática que o aluno Não, tem naquele dia? acontece que na hora de salvar, salvou tudo matemática. Aí eu tentei excluir para eu fazer novamente, eu não consegui. Tá. Por que que você não deve ter conseguido? Vamos lá. Frequência, lá no primeiro trimestre. Vamos pegar aqui março. 19 de março. Então tá aqui, 19 de março, na terceira semana. Bom, por que que você não consegue excluir, Flávia? Porque você já fez a chamada dos alunos naquele dia, entendeu? Então, a chamada foi feita. Então, como tem aulas, chamada vinculada, você não consegue excluir modificar. Então, o que que acontece? Eu teria que vir aqui, tirar tudo isso aqui, tá vendo? E Sim. aí sim eu consigo modificar lá. Eu posso fazer isso para você? Flávia? Oi, pode sim. Ok, então eu tirei aqui a falta dos alunos do dia 19 de março. Eh, Deixa eu ver aqui, tá todas as disciplinas, ok. Aí vamos lá no quadro de horários, selecionar aqui 19 de março, 2022. E aí eu consigo modificar aqui, ó. O primeiro horário é qual disciplina? A primeira aula, você sabe? Matemática. Então tá correto, não vou mexer. A segunda aula é qual? Não, a primeira aula é matemática, não é português. Eu E a errei. segunda?
Português. Português. Então vamos lá. Língua portuguesa, salvar. Tá vendo que já mudou, ó. O primeiro horário é o quê? Português também? O primeiro horário é português, o segundo é português. Tá, só um minutinho, 19 de março, salvar, português. Aí você não colocou o terceiro O horário? Você não tem? terceiro é inglês, Ah, tá, então não precisa. não Quarto precisa. horário. Quarto, matemática, e o quinto, matemática. Pronto, Deu certo? certíssimo. Ali, ó, 19 de março, tá vendo, ó? Português, português, matemática, matemática. Então, gente, é muito bom vocês prestarem, né, e tá acontecendo isso, essas dúvidas que o professor não consegue, "Ah, não estou conseguindo excluir e tudo mais", por quê? Primeira coisa que vocês têm que pensar, tem frequência vinculada? Ou seja, eu fiz a frequência daqueles alunos naquele dia? Eu já lancei a nota do aluno? Porque se você tiver feito isso, o sistema vai falar que tem nota vinculada, tem frequência vinculada e ele não vai deixar mudar nada, entendeu? Então, ou seja, eu tive que voltar lá no dia 19 de março, excluir a frequência daqueles alunos, e aí sim eu consegui mudar aqui. Aí agora eu tenho que voltar novamente lá na frequência, tá? E lá no dia 19 de março, só um minutinho. 19 de março, e aí sim eu consigo vir aqui, ó, e lançar novamente a frequência dos alunos aí, ó. Ok? Tá ok, obrigada. Por nada. Então, gente, a questão do quadro de horários, como vocês já devem ter visto aí, é simples, tá? Você já tem um tutorial explicando como que faz o lançamento do sábado letivo, é só clicar aqui no maisinho, escolher aqui a turma, colocar o componente curricular e selecionar a aula, né, vai aparecer aqui, ó, criar uma nova opção, lembrando que essa aula não é o número de aulas que você tem, é o número da aula, vamos supor, a primeira aula. Então vou colocar aqui, ó, primeira aula, o horário dela começa às 7 horas, termina, por exemplo, 7h50. Então, ó, vou adicionar, primeira aula. Vou adicionar mais? Vou adicionar mais. Segunda aula, agora eu vou colocar, ó, segunda aula, começa, vamos supor, 8 horas. 8 horas e vai até 8h40. Tô dando um exemplo, tá, gente? Vou aqui, ó, adicionar, tá vendo? Então, ó, primeira aula, segunda aula, feito isso aqui, é só clicar salvar, que automaticamente vai aparecer aqui no sábado. Ô, E aí Christian, sim, só um minuto, e aí sim esse dia vai ficar disponível lá para o dia 13, tá bom? Para você fazer a frequência. Pode falar. olha, por gentileza, para mim, aproveita que está aberto aí, porque para você parece que é tão fácil. O dia 2 de abril, Para mim é fazendo tão fácil. favor. Não é fácil não, na verdade é fácil para todo mundo. Não, olhando você assim, tá uma beleza. Parece tão fácil. Mas é fácil sim. Você quer o 2 de abril no quadro de horários mesmo? Por favor. Não, é o mesmo problema do sábado. 2 de abril de 2022. Salvou só a primeira. Tá aqui, estudo matemática, 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 matemática. Então a Pois é. gente a primeira coisa, o que que a gente tem que fazer? Não tá dando para mudar? Vamos lá na frequência, vamos procurar o 2 de abril, que é bem simples, ó, março, clicou na setinha, clicou de novo aqui, ó, abril, ó, abril, e aí eu quero 2 de março, eu vou clicar aqui na setinha de baixo, 2 de março tá onde? Tá na primeira semana, ó, do dia 1º de abril a 2 de é 2 de março que você falou? 2 de abril. Ah tá, 2 de abril. Tá aqui, ó, 2 de abril, 2/4. Aí ele aqui, ó, sábado, ou seja, não tem chamada vinculada ainda, né, Eu então vamos lá. acabei de tirar para me tentar fazer aqui, mas eu não estou conseguindo. Ah, não, tudo bem. Então não tem chamada vinculada, vou aqui no quadro de horários, aí eu seleciono aqui, ó, 2/4 de 2022, ok. Aí ela aqui, então qual que é o primeiro horário para mim, Flávia? Língua portuguesa. Então é língua portuguesa, então a gente vai selecionar aqui, ó, língua portuguesa, fez essa mudança, clicou em salvar, automaticamente já aparece língua portuguesa. Vamos lá no segundo, qual que é o segundo? Língua portuguesa. Clicou aqui, língua portuguesa, salvar. Eu não estou conferindo o horário não, tá? Só tá o Tá. primeiro, o segundo, aí o terceiro horário. História. É história, então é só clicar aqui, ó, história. Salvar. Qual que é o próximo? Geografia.
Vem aqui, seleciona geografia, salvar. Qual que é o próximo horário? Matemática. Ah, matemática já está salvo. Cancelar. Já está salvo aí. Prontinho, resolvido o problema. Muito obrigada. Por nada. Gente, então depois que a gente finalizou, né, falou de quadro de horários, tem ainda a parte das atividades, mas assim, vocês não vão utilizar, mas é interessante vocês saberem que existe, né, isso dentro do sistema, porque porventura, quando o sistema pais e alunos estiver disponível, se você quiser fazer uma atividade online para o aluno fazer em casa, né, se Deus livre e guarda a gente entrar numa outra pandemia aí, a gente consegue fazer as atividades e mandar tudo por aqui, ó, tudo, dentro aqui, a gente consegue anexar, né, aqui ó, vem aqui, anexa, link, vídeos, né, tudo aqui para o aluno assistir, tá bom? Vou cancelar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Angélica. Pode falar, Angélica. Não estou te ouvindo, caso você esteja falando. Seu microfone está desligado. Oi? Angélica, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Ai, consegui agora. Tá me ouvindo? Agora estou. Eu não tinha, deu um probleminha aqui. Então, eu ouvi a fala da professora, da minha colega aí anterior, né? Boa tarde primeiro, Boa tarde. eh, falando a respeito de lançar os sábados no primeiro trimestre. Uhum. Mas a orientação que eu recebi, ou pelo menos que eu entendi, é que não era para lançar no primeiro trimestre somente o número total de faltas? Era para especificar as faltas dia a dia? Não, no caso, que ela colocou, né, pelo que eu entendi aí, ela está fazendo o lançamento aí dos sábados e tudo mais, mas, foi, definido pela secretaria que no primeiro trimestre seria somente o fechamento total. Existem Hum, alguns professores, Angélica, hum, que, sim. eles preferiram, até mesmo como uma forma de conhecer o sistema, eles preferiram Hum. fazer mesmo chamada dia a dia e tudo Ah, mais, para entendi, ver, por exemplo, o dia que o aluno faltou mesmo, para não colocar simplesmente um número lá. Então, entendi, isso aí foi, de professor para professor, entendeu? Variou muito, entendi. Ah, tá. tá Não, bom? beleza. Mas aí agora no segundo trimestre o lançamento é diário, tá? Sim, sim. Não, agora está tudo, né, estou acompanhando direitinho. Ótimo. Mas era essa a dúvida, então. Ok, Obrigada, hein. Angélica. Nada. Débora, você quer falar? Ô, Cris, eu acho que o professor do primeiro ao quinto, ele não teve opção não, porque não tinha o campo de lançar o total de faltas. Eu acho que é o Ah, professor tá. da educação infantil que pôde lançar só o final, porque é por dia, né? Ou foi do Isso, tempo também integral, não por sei, causa alguma coisa assim. isso mesmo, muito bem pontuado, Débora, por questões da configuração do tipo de frequência, né. E aí, professores, por aula, teriam que fazer esse lançamento nos sábados e por dia não, ok? Acho que é Gente, isso mesmo. é Obrigada. isso mesmo, por nada. Ô gente, antes de finalizar, eu vou perguntar mais uma vez para vocês, a Carla levantou a mão, você quer falar, Carla? Pode falar. Ô, Christian, é porque eu estou tentando consertar o meu sábado do dia 19 e não estou conseguindo. Está aparecendo uma mensagem falando que eu não tenho permissão para isso, Tá, vamos ver. Você é professora, né? professora. Vamos mudar aqui, seu nome é Carla com 2 L's aqui, Isso, Cristiane essa Rosa mesmo. Pereira, segundo ano Harmonia. Você quer corrigir? Primeira coisa, vamos ver se você não lançou frequência, né? É para qual dia? Dia 19 de março. Deixa eu ver aqui. Bom, não tem Eu lançado. tirei Vamos já. lá no quadro de horários, escrever aqui, ó, 19 de março.
Quais são os horários? Português, aí Tá o segundo certo. horário português. Então vamos colocar aqui português, língua portuguesa. É o terceiro horário? É o segundo horário português. Primeiro e segundo horário é português. Ah, tá, então vamos cancelar isso aqui. Aqui, ah, tá, porque mudou aqui, ó, aula 1. Vou colocar aqui aula 1. Isso aqui não faz diferença não, tá, gente? Então a primeira aula é português, Uhum. salvar. A segunda aula. Português também. Ah, tá, a segunda aula tá ok, salvar. A terceira aula, História. tá aqui, salvo, história. A quarta aula, As outras 2 estão certas, matemática. ok, certinho. Então tá. E depois você, quando aparecer essa mensagem aí, faz o seguinte, tira um print para mim da tela, mostrando essa mensagem, e aí você manda para a Gláucia, e aí Tá, a Gláucia, aí a gente tenta ver, tenta entrar no seu usuário, ver o que está acontecendo, tá bom? tá bom então, obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom, eu vou parar então a minha apresentação, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês aqui. Falar que a gente está disponível para vocês, para tirar dúvida, tá? O telefone de contato nosso é esse aqui, ó, 031 40 42 11 67, opção 6, tá? Que vocês vão conversar diretamente comigo, ou com o Thiago Costa, ou com o Fernando Carbone. Todos nós somos técnicos, né, da área de educação e estamos prontos para atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Você Gostaria de pode repetir, agradecer. por fa Oi? você pode repetir, por favor? Colocar aí de novo na Eu tela o coloquei no número do chat, telefone? Ah, você colocou lá. Tá, no obrigada. chat, tá? O Tá, telefone é ok. esse, 40 42 11 67, opção 6, tá bom? Então é só ligar pra a gente está disponível aí para poder atender vocês da melhor maneira possível, tá? Eu sei que esse momento às vezes é um pouco puxado, eh eu acho que foi a Flávia, né, a Flávia falou assim que, da forma que eu tô falando parece que é tudo muito fácil, mas, como eu já pontuei para vocês, eu também sou professor, e a minha função aqui é ser facilitador do conhecimento, tá bom? Agradecer aí vocês então pela presença e desejar a vocês aí um bom Cristian, trabalho. Cristian, Oi. essa aula aí, essa tira dúvidas, vai ficar gravado? Não vai, Maria Sim, Helena, não vai. ô, Christian, eu estou gravando, Ah, tá? você tá gravando, Estou Glaucia? fazendo um teste aqui. Então que Aí bom, eu vai ficar vou gravado ver então. se vai dar certinho, tá? E vou disponibilizar. Tá bom então. Obrigada, Eh, Cris. por nada, Gláucia, muito mais uma vez, muito obrigado aí todo mundo que está presente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Cris. Por nada.